Todos acompanham o preço do ouro esperando uma queda, mas estão olhando para a coisa errada. O verdadeiro alerta está perto de você, em casa ou na cozinha. Em 2025, os maiores fabricantes de caixas dos Estados Unidos fecharam permanentemente 10% da produção de papelão do país. É o maior colapso desde 2008. E quando as empresas param de fabricar caixas, isso significa uma coisa: produtos pararam de circular e a demanda global está caindo. E esse choque econômico está prestes a atingir sua conta bancária. Um grupo seleto de empresas está no centro da indústria de embalagens dos Estados Unidos: Smurfit Westrock, International Paper e Packaging Corporation of America, as três grandes. Juntas, elas formam a espinha dorsal da cadeia de suprimentos de papelão dos Estados Unidos. Quase todos os produtos físicos nos Estados Unidos passam por suas caixas marrons em algum momento. Em 2025, essas empresas e suas rivais fecharam permanentemente fábricas, eliminando cerca de 3,9 milhões de toneladas de capacidade de produção. Isso equivale a 1/10 da produção da América do Norte. Esse ano de fechamentos foi quase o dobro dos cortes feitos após a crise de 2008, e 2008 foi o pior colapso econômico desde a Grande Depressão. Isso não é coisa de um mercado saudável. Só a International Paper fechou 2 grandes fábricas na Geórgia, que produziam quase 1 milhão de toneladas de papelão por ano. Cerca de 1.100 trabalhadores perderam seus empregos. Depois veio o fechamento da Red River Mill, na Louisiana, junto com outras plantas espalhadas por vários estados. A empresa já anunciou pelo menos mais 7 fechamentos, com mais de 700 demissões adicionais previstas para 2026. Isso não se limitou a uma empresa. Só a Smurfit Westrock reduziu mais de 500 mil de toneladas de capacidade ao fechar uma fábrica em St. Paul, Minnesota, e encerrar a produção de papel cartão no Texas. Esses fechamentos cortaram cerca de 650 empregos nos Estados Unidos, até a Packaging Corporation of America começou a cortar unidades. As perdas de empregos em todo o setor já ultrapassavam 4.500 em toda a América do Norte e Europa desde o final de 2024, o equivalente a uma cidade industrial de médio porte apagada em cerca de um ano. Só nesse setor. Foi um banho de sangue no mercado de papelão. Fechamentos e reestruturações são comuns nos negócios, mas isso parece diferente. Um setor inteiro está deixando fábricas que levaram décadas e bilhões de dólares para serem construídas. Por um motivo, não há pedidos. Isso não foi uma anomalia de um ano só. Desde 2023, a indústria de papelão eliminou cerca de 5,4 milhões de toneladas de capacidade de produção, uma das maiores contrações que, segundo analistas, o setor já registrou. Até 2027, mais 3 milhões de toneladas devem desaparecer por fechamentos permanentes e conversões de fábricas. Para entender o que significa perder 3,9 milhões de toneladas em um único ano, imagine 4 das maiores fábricas de caixas dos Estados Unidos sendo demolidas e nunca mais voltando. Porque as fábricas não fecham assim em uma desaceleração normal, e isso terá implicações enormes. A estrutura física do comércio mundial está sendo desmontada em tempo real, fábrica a fábrica, cidade a cidade. Para entender por que uma fábrica fechada na Louisiana importa para você, pare de olhar para a fábrica e observe a caixa na sua varanda. O setor estima que 75 a 80% dos bens de consumo passam parte de sua vida em caixas de papelão ondulado. Algumas fontes indicam um número ainda maior, mostrando que o papelão vai além das embalagens, sendo essencial para transportar quase toda a economia física. A televisão da sua sala chegou numa dessas caixas. O mesmo vale para os paletes de mantimentos, as peças dentro do seu carro e o pacote deixado na sua porta. Se esse suprimento é cortado, a economia sente. O custo oculto aparece nas compras semanais. A embalagem representa de 8% a 15% do preço de alimentos e bebidas, variando conforme o produto, e costuma ser cerca de 1/10 do valor pago. De uma caixa de cereal de $5, apenas 20 a 40 centavos correspondem ao papelão e ao revestimento interno. Então, você não está realmente comprando $5 em cereal. Você está comprando cerca de $4,60 em cereal, mais uma caixa de papelão que vai jogar fora em uma semana. Isso acontece todos os dias da sua vida, só nunca aparece no recibo. Todo item que você compra tem um custo de embalagem embutido no preço. Quando o papelão fica escasso, esse custo aumenta, e ninguém na cadeia absorve isso por você. O fabricante repassa, a loja repassa e sobra para você. Não de uma vez, apenas alguns centavos por vez. Até que, de repente, tudo está mais caro e ninguém sabe dizer por quê.
Você nunca liga isso ao fechamento de uma fábrica de papel na Geórgia. É isso que torna o papelão um forte indicador econômico. Foi o que ocorreu ao longo de 2025. A demanda caiu muito, mas os preços do papelão seguiram perto das máximas em anos. Normalmente, quando a demanda cai tanto, o preço também cai. Aqui ocorreu o oposto, já que os produtores fecharam fábricas rapidamente para manter a oferta limitada, mesmo com a queda nos pedidos. A caixa na varanda não é lixo à espera do caminhão. É uma máquina do tempo que mostra o futuro, devido a um fato incontornável sobre a fabricação dos produtos. Pedidos de caixa são um sinal de alerta precoce, antecedendo a produção das fábricas em 3 a 6 meses. Um produto não se move instantaneamente, começa no chão de fábrica e é embalado em caixas. É transportado em caminhões para armazéns regionais e depois para centros de distribuição menores e prateleiras das lojas. Desde o primeiro pedido de caixa até o momento em que chega à sua casa, esse sistema funciona em um cronograma de aproximadamente 90 a 180 dias. As caixas sempre vêm primeiro. Atualmente, os embarques de caixas nos Estados Unidos no terceiro trimestre de 2025 atingiram o menor nível desde 2015, eliminando uma década de crescimento em apenas um ano. A produção total de papelão caiu cerca de 4% em 2025 em relação a 2024, e a queda não parou por aí. Ela continuou em 2026, com o primeiro trimestre, apresentando uma das quedas mais acentuadas em anos. Entre os principais fabricantes, os embarques diários caíram durante todo o ano. Os pedidos não desaceleraram, eles pararam. Cerca de metade dos fabricantes de caixas entrevistados disseram que seus pedidos pioraram. O setor está se preparando abertamente para mais dificuldades ao longo do restante de 2026. Não é só um trimestre ruim que uma temporada de festas forte resolve. É uma queda prolongada, já durando o bastante para fechar fábricas permanentemente. Um alerta que costuma antecipar a economia em 6 meses está no menor nível da década e segue em queda. Nesse ponto, a verdadeira questão não é mais se a economia de bens físicos está desacelerando, é por quanto tempo ela já vem desacelerando enquanto quase ninguém percebeu. É aqui que entra algo chamado efeito chicote. É quando uma pequena mudança no comportamento dos consumidores se transforma em uma grande oscilação até chegar à fábrica. Imagine um chicote de verdade. Um pequeno movimento do pulso mal parece alguma coisa na alça, mas na ponta ele estala com força. É isso que a demanda faz em uma cadeia de suprimentos moderna. Ninguém está imune a isso. Walmart e Target saíram da pandemia com excesso de estoque, pois seus armazéns ficaram cheios após pedidos exagerados durante o aumento temporário da demanda. Então eles fizeram o que todo varejista faz nessa situação. Eles pisaram no freio dos novos pedidos e passaram meses vendendo o que já tinham em vez de repor o estoque. Quando o estoque acabou, os armazéns não foram reabastecidos tão rápido. Ninguém estava preparado para isso. Em agosto de 2025, o CEO do Walmart, Doug McMillon, falou sobre o custo de reabastecimento. Enquanto reabasteciam seu estoque, ele disse que esses custos continuavam subindo semana após semana, e ele esperava que a pressão continuasse em 2025. Quando até o maior varejista do mundo reabastece as prateleiras com cuidado, a cautela afeta toda a cadeia e seus fornecedores. Ciclos de desestocagem são normais e se resolvem sozinhos. Todos apenas aguardam passar. O que acontece agora é um congelamento mais longo que o esperado. As lojas reduziram pedidos para eliminar excesso, forçando fornecedores de caixas a paralisarem linhas de produção e fábricas a anunciarem fechamentos irreversíveis. Cada elo reagiu mais exageradamente que o anterior, espalhando o efeito chicote na cadeia. Quando uma fábrica fecha, não funciona como um botão de pausa. Não é possível reabrir uma fábrica facilmente quando a demanda volta. Máquinas são desmontadas e vendidas, e trabalhadores não retornam. Mesmo se a demanda se recuperar, a capacidade geralmente não retorna. O sistema não volta ao que era, mas se ajusta para baixo. Isso torna esses cortes tão perigosos. O dano não termina quando a desaceleração acaba. Ele permanece. Não são apenas os docas de carga americanas que estão vendo isso. Está sufocando o maior motor industrial do planeta. As importações de papel ondulado pela China caíram 17,87% em 2025 em relação ao ano anterior, entre janeiro e novembro, totalizando pouco mais de 2 milhões de toneladas. Não foi apenas uma queda pontual. A queda já havia começado no ano anterior. A China importa papel para fabricar caixas de papelão. Essas caixas transportam os produtos que acabam chegando às prateleiras do Ocidente. Quando as importações de papel caem, há menos capacidade de embalagem e produção nas fábricas.
resultando em menos estoque nas lojas no exterior. Por isso, esse assunto é relevante para você. Não é uma história distante sobre a economia de outro país. Uma queda de 17,87% significa menos contêineres cruzando o oceano, o que resulta em estoques mais baixos e preços mais altos nos produtos básicos que você pega sem pensar. Mas não é uma via de mão única. De 10 a 15% da capacidade de papelão dos Estados Unidos atende às exportações, embalando produtos americanos para o mundo. Este lado tem estado sob pressão. O papel liner produzido para exportação caiu ao longo de 2025. O comércio desacelera nos dois sentidos ao mesmo tempo, e as caixas de papelão são um dos primeiros sinais dessa pressão dupla. Mas se as coisas parecem sombrias, por que a economia oficial ainda parece perfeitamente normal nas notícias? O PIB dos Estados Unidos cresceu 2% ao ano no primeiro trimestre de 2026. Isso sugere uma economia saudável, mas dois fatores estão ocultos nesse número. Na verdade, ficou abaixo dos 2,3% de crescimento esperados pelo mercado, então não foi uma vitória. Segundo, esse salto se deveu apenas ao grande aumento nos gastos com IA e à recuperação dos gastos federais, que só aconteceu porque uma paralisação tinha derrubado o trimestre anterior. Sem o boom da IA e a recuperação do governo, o crescimento do primeiro trimestre teria sido quase nulo. No geral, a economia não cresceu. Uma pequena parte dela cresceu tanto que puxou a média para cima, e alguém chamou essa média de recuperação. Os gastos pessoais diminuíram, ou seja, as famílias estão comprando menos itens do dia a dia. A taxa de poupança pessoal caiu para 3,6%, seu nível mais baixo desde outubro de 2022. Isso significa que as famílias continuaram gastando apenas economizando menos, não ganhando mais. Os preços dos combustíveis já estavam pressionando o que as famílias podiam colocar no carrinho. Então, a economia se dividiu em duas. Uma metade é um grande boom em tecnologia e construção, impulsionado por centros de dados, chips, softwares e dinheiro federal em grande escala. A outra metade é a economia de bens, onde a maioria vive e trabalha, e que vem diminuindo continuamente, exatamente como os dados das caixas vinham alertando havia um ano. Essa é a causa raiz, e explica o aperto que você sente em casa, mesmo com notícias de crescimento econômico. Os dados oficiais não mentem, mas ocultam a verdade ao misturar queda e explosão da IA, apresentando a média como se refletisse sua vida. Isso não descreve a sua vida, descreve a vida de um data center. As manchetes dizem crescimento, as caixas dizem o contrário. As pessoas sempre acham que o ouro não indica um desastre econômico iminente. Nunca foi assim. O ouro é um seguro que as pessoas compram quando o perigo já está claro. Por isso, seu preço costuma disparar após o dano, não antes. Quando o ouro já está em todas as manchetes, o golpe geralmente já aconteceu. O papelão é o oposto. Ele se antecipa meses à economia real porque está presente em toda decisão de produzir qualquer coisa. E neste momento, está enviando um sinal claro. Nada disso é um palpite sobre o futuro. Já aconteceu. Pode não ser uma queda dramática em uma única manhã. É algo mais lento e pesado. Um longo período de baixo crescimento e altos custos. As prateleiras ficarão mais vazias. Os preços dos itens básicos que você não pode deixar de comprar ficarão mais altos. A economia de bens seguirá encolhendo, apesar de números sustentados por IA e dinheiro público. Para famílias, isso significa que o salário compra menos a cada mês. O emprego médio americano está provavelmente na metade da economia em declínio. O boom sobre o qual todo mundo continua falando está acontecendo em outro lugar. Os fabricantes de caixas já decidiram, fecharam fábricas e demitiram funcionários, pois percebem a crise em suas próprias carteiras de pedidos, sem esperar confirmação das notícias. O sinal de alerta está bem aí na sua varanda agora. Não custa nada olhar, e até agora ele não errou. Quando o primeiro elo da corrente se rompe, ele se espalha pela produção, preços e empregos, até que os efeitos surgem em todos os lugares ao mesmo tempo. Aí, as coisas ficam desconfortáveis. Descubra o que acontece quando tudo desmorona em "e se a economia dos Estados Unidos quebrar?" ou assista a isso em vez disso.